A poeira levantava atrás da caminhonete prata enquanto Miguel seguia pela estrada de terra batida. Era meio da tarde e o sol castigava forte naquele interior brasileiro. Ele ia visitar a fazenda nova que os pais haviam comprado, um lugar distante onde pretendiam criar gado e plantar. Miguel era um homem de 38 anos, bem-sucedido nos negócios, dono de uma empresa de transportes que prosperava cada vez mais. Tinha conquistado tudo com muito trabalho, suor e determinação. Mas naquele dia, algo estava prestes a mudar completamente o rumo da sua vida. Ao passar por uma curva na estrada, Miguel avistou uma casa que parecia esquecida pelo tempo. As paredes de barro estavam tão desgastadas que mal se reconhecia a cor que um dia foram. O reboco descascava em grandes pedaços, revelando tijolos antigos por baixo. O telhado de palha estava velho, com alguns buracos visíveis mesmo de longe. A porta da frente pendia torta nas dobradiças enferrujadas. Não havia cerca, não havia jardim, apenas terra seca ao redor e algumas galinhas magras ciscando aqui e ali. Foi então que ele a viu. Uma moça jovem estava sentada nos degraus da varanda, se é que aquelas tábuas velhas podiam ser chamadas assim. Ela segurava algo nos braços com muito cuidado, protegendo do sol com um paninho desbotado. Miguel diminuiu a velocidade da caminhonete quase sem perceber. Havia algo naquela cena que apertou seu coração de um jeito estranho. A moça levantou os olhos e por um breve momento seus olhares se cruzaram. Eram olhos cansados, mas ainda assim bonitos. Olhos que guardavam histórias difíceis. Miguel parou a caminhonete alguns metros à frente. Não sabia bem por que estava fazendo aquilo. Normalmente seguiria seu caminho sem olhar para trás. Mas algo mais forte que a razão o empurrou para descer do veículo e caminhar de volta até aquela casa. Quanto mais se aproximava, mais detalhes conseguia ver. A moça era muito jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Usava uma roupa simples e surrada, mas estava limpa. Os cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo. E nos braços dela, envolto no paninho, estava um bebê bem pequenino. "Boa tarde", Miguel disse quando chegou perto, tirando o boné da cabeça. A educação que a mãe lhe ensinou desde criança nunca o abandonava. A moça se levantou rapidamente, quase tropeçando nos próprios pés. Parecia assustada com a presença dele. "Boa tarde, senhor", respondeu com voz baixinha, abraçando a criança com mais força contra o peito. "Desculpe incomodar. Eu vi vocês aqui e... Bem, fiquei preocupado. Está tudo bem? Vocês precisam de alguma coisa?" A moça hesitou. Miguel podia ver o orgulho lutando contra a necessidade nos olhos dela. Era um olhar que ele conhecia bem. Vinha de uma família humilde e sabia o quanto doía pedir ajuda. "A gente está bem, senhor." "Obrigada pela preocupação", ela murmurou, mas a voz tremia um pouco. Nesse momento o bebê começou a chorar. Um choro fininho, fraquinho, que partiu o coração de Miguel. A moça balançou a criança nos braços, fazendo sons suaves para acalmá-la. Miguel notou então como ela estava magra, magra demais. E a pele dela tinha aquela palidez de quem não está se alimentando direito. "Me chamo Miguel. E você?" "Luísa", ela respondeu depois de uma pausa, ainda desconfiada. "E essa aqui é a Helena. Tem 3 meses." Miguel olhou para a casa atrás dela. Uma das janelas estava quebrada, remendada com papelão. A porta mal fechava direito. Como aquelas duas sobreviviam ali? E onde estava o pai da criança? 1000 perguntas surgiram na cabeça dele, mas sabia que não era hora de fazer nenhuma. Não ainda. "Prazer em conhecer vocês duas. Olha, Luísa, eu estava indo para a fazenda dos meus pais ali adiante. Eles compraram um lugar e eu vou dar uma olhada. Mas antes disso, será que posso ajudar em alguma coisa? Vi que a casa está precisando de uns reparos." "Não precisa, senhor. O senhor é muito gentil, mas a gente dá conta." Luísa respondeu rápido demais, o orgulho falando mais alto. Miguel suspirou. Conhecia bem aquela teimosia. "Tá bom, eu entendo."
Mas pelo menos deixe eu trazer umas coisas quando eu voltar. Umas frutas, leite para a pequena. Não é caridade, é apenas vizinhança. Se eu morar por aqui perto, somos vizinhos, não é mesmo? Luísa mordeu o lábio inferior. A pequena Helena continuava chorando baixinho. Tá bem, ela concordou finalmente, a voz quase sumindo. Eu agradeço. Miguel assentiu e voltou para a caminhonete. Enquanto dirigia para a fazenda dos pais, não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Luísa e a bebê Helena, sozinhas naquela casa que mais parecia ruína. O que teria acontecido na vida daquela moça para estar naquela situação? A fazenda dos pais ficava a apenas uns 15 minutos dali. Era um terreno grande, com uma casa boa no meio, recém-reformada. O pai de Miguel, seu Antônio, estava no curral, olhando o gado que haviam comprado. A mãe, Dona Mariana, estava na cozinha preparando o almoço tardio deles. Filho, que bom que chegou! Dona Mariana abraçou Miguel com aquele carinho de mãe que nunca muda, não importa quantos anos passem. Vem comer alguma coisa. Fiz aquele feijão que você gosta. Miguel abraçou a mãe de volta, mas sua cabeça ainda estava na casa velha, com Luísa e Helena. Durante o almoço, contou aos pais sobre o que tinha visto na estrada. Ah, aquela casa, seu Antônio comentou, balançando a cabeça. É da família dos Santos. O velho Zé Santos morou lá a vida toda. Morreu faz uns 2 anos. Deixou a casa para os filhos, mas nenhum quis ficar. O lugar está caindo aos pedaços há muito tempo. Não sabia que tinha alguém morando lá agora. Uma moça muito nova, com um bebê pequenininho. Elas estão passando necessidade, mãe. Deu para ver de longe. Miguel disse, mexendo no prato sem muito apetite. Dona Mariana olhou para o filho com aquele jeito que só mãe tem, um olhar que enxerga além das palavras. Você ficou mexido com isso, não foi, meu filho? Miguel não respondeu na hora. Ficou pensando. Sim, tinha ficado mexido. Muito mexido. Havia algo naquela moça que tocou fundo em algum lugar que ele achava que estava fechado há muito tempo. Desde que Marina, sua noiva, tinha ido embora 3 anos atrás, Miguel tinha se dedicado apenas ao trabalho. Construiu seu império, ganhou dinheiro, conquistou respeito. Mas o coração? O coração tinha ficado guardado, trancado, protegido de mais dores. Vou levar umas coisas para elas quando voltar, Miguel disse finalmente. Não custa nada ajudar. Leva esse cesto aqui que preparei. Dona Mariana já estava de pé, enchendo uma cesta grande com comidas, frutas, pão fresco. Colocou também umas roupinhas de bebê que tinha guardadas de quando os netos eram pequenos. E leva essas fraldas também. Bebê usa muito. Seu Antônio observava tudo calado, um meio sorriso no rosto. Conhecia o filho. Sabia que quando Miguel se importava com algo ou alguém, não fazia as coisas pela metade. 2 horas depois, Miguel estava de volta à casa velha. O sol já começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Luísa ainda estava na varanda, mas agora estava sentada numa cadeira velha, amamentando Helena. Quando viu a caminhonete parar, ela rapidamente cobriu o seio com um paninho e ficou de pé, assustada. Miguel desceu com a cesta grande nos braços. Trouxe umas coisinhas. Minha mãe insistiu, ele disse, sorrindo para deixá-la mais à vontade. Luísa olhou para a cesta e Miguel viu seus olhos marejarem. Isso é demais, senhor Miguel. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. E pode me chamar só de Miguel, sem o senhor. Me sinto velho com esse tratamento, ele brincou, tentando aliviar o clima. Pela primeira vez, Luísa sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas que iluminou o rosto dela de um jeito bonito. Miguel sentiu algo apertar no peito novamente. Aquela moça tinha sofrido muito, isso era claro. Mas ainda havia luz nela. Ainda havia esperança. Posso entrar um pouco? Queria ver o que precisa ser arrumado na casa. Trabalho com construção, entendo dessas coisas. Miguel perguntou, cuidadoso para não parecer invasivo. Luísa hesitou. Olhou para a porta torta da casa.
depois para Helena em seus braços. A casa não está muito apresentável, mas pode entrar. O interior era pior do que Miguel imaginava. O chão de cimento estava rachado em vários lugares. Havia goteiras no teto, marcas de água nas paredes. Os móveis eram poucos e velhos. Uma mesa com 2 cadeiras, um fogão a lenha antigo, uma cama estreita num canto. E era só. Não havia geladeira, não havia televisão, não havia quase nada. Mas estava limpo, muito limpo. Luísa claramente se esforçava para manter aquele lugar digno, mesmo com tão pouco. "Onde você dorme com a Helena?" Miguel perguntou, olhando ao redor. "Na cama. A gente divide." Luísa respondeu baixinho, apontando para o colchão fino sobre a armação de madeira. Miguel observou tudo em silêncio. Sua cabeça já estava funcionando, planejando, calculando. Aquela casa precisava de tudo, mas não podia chegar assustando a moça com um monte de mudanças de uma vez. Tinha que ir devagar, com cuidado. "Luísa, posso te fazer uma pergunta? Você tem família por aqui?" O rosto dela ficou ainda mais pálido. "Não, senhor, quer dizer Miguel. Não tenho ninguém." "E o pai da Helena?" Luísa apertou a bebê contra o peito. "Ele foi embora quando soube que eu estava grávida. Disse que não queria responsabilidade. Nunca mais vi ele." A voz dela tremia, mas não havia lágrimas. Como se já tivesse chorado tudo que tinha para chorar e agora só restasse a aceitação. Miguel sentiu raiva daquele homem covarde que abandonou 2 pessoas tão frágeis. Mas não disse nada. Não era hora de julgar. Era hora de ajudar. "E você? Como está conseguindo sobreviver?" "Faço uns bicos por aí. Lavo roupa para umas pessoas da cidade. Costuro quando aparece serviço. Não é muito, mas dá para comprar o básico." Miguel olhou para aquela moça de 26 anos que carregava o peso do mundo nos ombros. Sozinha, sem família, sem apoio, criando uma bebê numa casa que estava caindo aos pedaços. E ainda assim de pé, ainda assim lutando. Havia uma força nela que ele admirou profundamente. "Eu vou te fazer uma proposta, Luísa. Vou reformar essa casa, sem cobrar nada, só porque quero ajudar. E antes que você diga não, pensa bem. Pensa na Helena. Ela precisa de um lugar seguro para crescer. Você também merece viver num lugar decente." Luísa ficou calada por um longo momento. Miguel podia ver a luta acontecendo dentro dela. O orgulho dizendo para recusar. A razão dizendo para aceitar. "Por que você quer fazer isso? Você nem me conhece." Ela perguntou finalmente, olhando diretamente nos olhos dele. Era uma boa pergunta. Miguel não tinha uma resposta pronta. Por que ele queria fazer aquilo? Por compaixão? Por sentir uma conexão estranha com aquela moça? Por ver nela algo que mexeu com um pedaço dele que estava adormecido? "Porque eu posso." "E porque vocês 2 merecem." Ele respondeu com sinceridade. "Eu vim de família simples, Luísa. Sei o que é passar dificuldade. Hoje eu tenho condições de ajudar. Deixa eu fazer isso." Os olhos de Luísa finalmente encheram de lágrimas. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. As lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto ela abraçava Helena com força. "Obrigada." Foi tudo que ela conseguiu dizer. Miguel sentiu um nó na garganta. Saiu dali com o coração apertado, mas também com uma sensação estranha de propósito, de que tinha encontrado algo importante naquela estrada de terra batida. Algo que ia além de uma simples reforma de casa. Nos dias seguintes, Miguel voltou àquela casa todos os dias. Trazia materiais, ferramentas, contratou alguns homens para ajudar. Começou consertando o telhado, porque não podia deixar aquelas 2 passando por mais uma noite com medo de chuva. Depois foi para as paredes, colocou reboco novo, pintou de um azul claro e fresco. Arrumou as janelas, colocou vidros novos. Trocou a porta que estava torta por uma porta nova, com tranca segura. Luísa assistia tudo meio sem acreditar.
Às vezes ajudava no que podia, sempre com Helena amarrada nas costas com um pano. Miguel via como ela era trabalhadora, determinada, mesmo exausta e com um bebê para cuidar. E enquanto trabalhava naquela casa, Miguel começou a conhecer Luísa melhor. Descobriu que ela era de uma cidade vizinha, que tinha fugido de casa aos 18 anos para escapar de um padrasto violento, que tinha tentado fazer a vida sozinha, trabalhando aqui e ali, até conhecer aquele homem que lhe prometeu amor e família, que tinha acreditado nas promessas só para ser abandonada grávida e sem ter para onde ir. Que um conhecido tinha lhe falado daquela casa velha abandonada e ela tinha vindo para cá, grávida de 6 meses, e se instalado como pôde. E quanto mais conhecia a história dela, mais Miguel se admirava. Aquela moça tinha uma coragem que ele raramente via. Tinha uma força silenciosa, uma determinação que não se deixava quebrar pelas circunstâncias. Você sabe que é muito especial, não sabe? Miguel disse um dia, enquanto pintava a parede da sala. Luísa estava preparando um café simples no fogão a lenha. Ela olhou para ele surpresa. Eu? Especial? Acho que não, Miguel. Sou só uma moça que está tentando sobreviver. Não, você é muito mais que isso. Você é uma guerreira. Luísa ficou vermelha e desviou o olhar, mas Miguel viu um sorriso pequeno aparecer no canto da boca dela. E ele percebeu, naquele momento, que não estava ali apenas para reformar uma casa. Estava ali porque queria estar perto dela, porque cada conversa, cada sorriso tímido dela, cada vez que via como ela cuidava de Helena com tanto amor, alguma coisa dentro dele ia se abrindo de novo. Alguma coisa que ele achava que tinha morrido quando Marina foi embora, alguma coisa que ele tinha decidido enterrar para sempre, mas ali estava voltando à vida, na presença daquela mãe solteira corajosa e de sua bebê indefesa. E Miguel sabia, mesmo sem querer admitir ainda, que aquela estrada de terra batida não o levou apenas até a fazenda dos pais naquele dia. Levou até o lugar onde seu coração ia recomeçar a bater de verdade. Levou até Luísa. Levou até Helena. Levou até um amor que ele nem sabia que estava procurando. A reforma seguia, e junto com ela, algo mais estava sendo construído. Algo frágil ainda, mas real. Uma conexão que crescia a cada dia, a cada conversa, a cada olhar trocado. Miguel não sabia ainda aonde aquilo ia dar, mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a descobrir. Estava disposto a deixar seu coração correr o risco novamente. As semanas foram passando e a casa ia ganhando vida nova. Miguel trabalhava durante o dia na empresa dele, mas reservava as tardes e finais de semana para continuar a reforma. Já não era mais só necessidade que o trazia ali, era algo maior. Ele esperava ansioso pelo momento de pegar a estrada de terra e encontrar Luísa e Helena. A casa agora tinha um telhado novo, forte, que não deixava passar uma gota de água. As paredes estavam lisas e pintadas. Miguel tinha colocado piso novo, substituindo o cimento rachado por cerâmica clara que deixava tudo mais iluminado. Instalou uma pia na cozinha, com água encanada que ele mesmo puxou de um poço que mandou cavar no quintal. Colocou energia elétrica decente, arrumou a fiação toda que estava um perigo. Mas a mudança mais significativa tinha sido a geladeira que ele trouxe numa manhã de sábado. Luísa ficou parada olhando para o eletrodoméstico branco e reluzente como se fosse um tesouro. As mãos dela tremiam quando tocou a porta. Agora você pode guardar as coisas direito, fazer comida que dura mais dias. E o leite da Helena fica fresquinho, Miguel explicou, sorrindo ao ver a reação dela. Miguel, isso é demais. Você já fez tanto? A voz de Luísa falhou. Ela estava segurando as lágrimas mais uma vez. Não é demais. É o básico que toda mãe e todo bebê merecem ter. Helena, agora com 4 meses, estava deitada num berço que Miguel tinha trazido na semana anterior. A bebê gorducha e saudável que ela estava se tornando era muito diferente daquela criaturinha magricela que ele viu no primeiro dia. Luísa agora conseguia se alimentar melhor
e isso fazia toda a diferença no leite que produzia para a filha. Dona Mariana tinha se tornado presença constante também. A mãe de Miguel vinha quase toda semana trazer comidas, roupinhas para Helena e principalmente fazer companhia para Luísa. As duas tinham criado uma amizade bonita. Dona Mariana via em Luísa a filha que nunca teve, e Luísa via em Dona Mariana a mãe que perdera tão cedo. Essa menina tem mãos de ouro. Dona Mariana comentou com Miguel um dia, mostrando um bordado que Luísa tinha feito numa toalha. Olha que capricho! Ela podia vender essas coisas, sabe? Miguel olhou para o bordado delicado. Flores miúdas e passarinhos formavam um desenho lindo. É mesmo muito bonito. Eu falei para ela que conheço umas lojas na cidade que compram artesanato. Ela podia fazer uns trabalhos e vender. Seria uma renda certinha todo mês. A ideia ficou na cabeça de Miguel. Naquela noite, enquanto terminava de instalar uma janela nova no quarto, ele trouxe o assunto. Luísa, você já pensou em vender esses bordados que você faz? Ela estava dando banho em Helena numa bacia. A bebê espirrava água para todo lado e dava gritinhos felizes. Eu? Ah, não sei não, Miguel. Quem ia querer comprar? Todo mundo. Minha mãe disse que conhece lugares que compram. E olha, se você quiser, eu posso te ajudar a começar. Compro os materiais, você faz as peças. Quando vender, você me paga de volta. Assim você tem uma renda sua, entende? Luísa parou de dar banho na filha e olhou para Miguel com aqueles olhos escuros que agora brilhavam com mais vida. Você faria isso por mim? Faço sim. E não é caridade, é investimento. Eu sei que você vai ter sucesso. Foi assim que começou. Miguel comprou linhas, tecidos, bastidores. Luísa começou a trabalhar nas horas em que Helena dormia. Fazia toalhas bordadas, panos de prato, guardanapos, almofadas. Cada peça era feita com um cuidado enorme, com detalhes que mostravam o talento natural que ela tinha. Dona Mariana levou as primeiras peças para algumas lojas da cidade. Voltou com todas vendidas e pedidos de mais. Eu te disse, ela chegou animada na casa de Luísa. A dona da loja quer 20 jogos de toalha de mesa. Luísa não acreditou. Sentou na cadeira nova que Miguel tinha trazido, com Helena no colo, e chorou de alegria. Pela primeira vez em muito tempo, ela via um futuro possível. Um futuro onde não dependia de favores, onde podia sustentar a filha com o trabalho das próprias mãos. Miguel observava tudo com o coração aquecido. Ver Luísa florescendo daquele jeito era mais gratificante do que qualquer negócio bem-sucedido que ele já tinha fechado. E ele percebia, cada dia mais, que aquela moça tinha tomado conta dos pensamentos dele de um jeito que ele não esperava. Certa noite, depois de um dia longo de trabalho, Miguel ficou até mais tarde ajudando Luísa a montar uma estante para ela guardar os materiais de costura. Dona Mariana tinha levado Helena para dormir na fazenda, dando uma folga para a mãe. Era a primeira vez que os dois ficavam completamente sozinhos naquela casa. Quer um café? Luísa ofereceu quando terminaram de montar a estante. Quero sim. Eles sentaram na pequena mesa da cozinha. A noite lá fora estava estrelada, daquele jeito que só o interior tem, com milhões de pontinhos brilhantes no céu escuro. A luz da lâmpada nova na cozinha deixava tudo aconchegante. Miguel, eu preciso te agradecer. Luísa começou, mexendo na xícara de café. Você mudou minha vida, a vida da Helena. Não sei como vou te pagar um dia por tudo isso. Você não tem que me pagar nada, Luísa. Eu já te falei. Mas eu preciso dizer, preciso que você saiba que eu nunca vou esquecer o que você fez. Quando você parou aqui naquele dia, eu estava no fundo do poço. Tinha dias que eu pensava em desistir de tudo. Mas você apareceu, e foi como se Deus tivesse mandado um anjo. Miguel sentiu um aperto no peito. Pegou a mão dela em cima da mesa, um gesto que saiu naturalmente. Você é muito mais forte do que imagina. Eu só dei uma ajudinha. Quem está fazendo tudo acontecer é você. Luísa olhou para a mão grande e calejada de Miguel, segurando a dela. Não puxou a mão de volta. Pelo contrário, entrelaçou os dedos nos dele.
Sabe, às vezes eu fico com medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, que você não existe de verdade, que vou voltar para aquele primeiro dia sozinha e desesperada. Eu sou real, isso tudo é real, e não vou embora, Miguel disse, olhando fundo nos olhos dela. Ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhares encontrados, e algo passou entre eles. Uma corrente invisível, uma compreensão silenciosa. Miguel sentiu vontade de puxá-la para perto, de abraçá-la, de prometer que ia protegê-la para sempre. Mas sabia que tinha que ir devagar. Luísa tinha sido ferida antes. Tinha que ganhar a confiança dela completamente antes de dar passos maiores. Os meses foram passando. A primavera chegou trazendo flores e calor. A casa agora tinha um quintal cercado, com uma horta que Luísa cuidava com carinho. Tinha pés de tomate, alface e cenoura. Miguel tinha colocado uma cerca branca ao redor, pintada à mão por ele mesmo. Tinha construído um galinheiro nos fundos, e agora Luísa tinha 6 galinhas que botavam ovos todo dia. Helena estava com 7 meses e começava a sentar sozinha. Era um bebê feliz, que sorria para todo mundo, especialmente para Miguel. Sempre que ele chegava, ela esticava os bracinhos gorduchos querendo colo, e Miguel pegava ela no colo com aquele jeito cuidadoso de quem segura um tesouro. Ela te adora, Luísa comentava, sorrindo ao ver os dois juntos. E Miguel adorava aquela bebê também. Adorava fazer ela rir, adorava quando ela pegava o dedo dele com a mãozinha pequena, adorava quando ela dormia no colo dele depois de mamar. Era um sentimento paterno que ele não sabia que podia sentir. Um amor completamente novo e avassalador. As pessoas da região começaram a notar a transformação daquela casa e começaram a falar. Em cidade pequena, tudo vira assunto. Alguns comentários eram bondosos, admirando a generosidade de Miguel. Outros eram maldosos, insinuando coisas que não eram verdade. Um dia, Miguel ouviu na cidade algumas mulheres falando. Aquele Miguel está sustentando a moça lá da casa velha. Aposto que tem coisa por trás. Homem não faz isso de graça, não. Ele sentiu raiva, mas não disse nada. Não ia rebaixar ao nível daquela gente pequena. Mas ficou preocupado se Luísa tinha ouvido alguma coisa. Não queria que ela ficasse magoada ou constrangida por causa dele. Quando chegou na casa naquela tarde, Luísa estava quieta demais. Helena dormia no berço e ela bordava sem parar, a agulha voando pelo tecido. Miguel notou que ela não olhou para ele quando chegou, não sorriu como sempre fazia. Luísa, aconteceu alguma coisa? Ela continuou bordando. O pessoal da cidade anda falando de nós. Então ela tinha ouvido. Miguel puxou uma cadeira e sentou perto dela. Não liga para isso. São pessoas que não têm o que fazer da vida. Mas eles estão dizendo que eu sou sua amante, que você me sustenta em troca de favores. A voz dela tremeu. Eu não quero que pensem mal de você por minha causa. Luísa, olha para mim. Miguel esperou até ela levantar os olhos vermelhos. Eu não dou a mínima para o que essas pessoas falam. O que importa é o que a gente sabe que é verdade. E a verdade é que eu te ajudei porque quis, porque você merecia, porque vocês duas se tornaram importantes para mim. Mas suas amizades, seus negócios, e se começarem a falar mal de você? Deixa falarem. Quem me conhece de verdade sabe o tipo de pessoa que eu sou. Luísa limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não quero ser um problema na sua vida, Miguel. Você é tão bom, tão generoso. Não merece ter gente falando mal por causa de mim. Miguel segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando ela a continuar olhando para ele. Você não é um problema. Nunca foi. Você é. Ele parou. As palavras que queria dizer ficaram presas na garganta. Você é a melhor coisa que me aconteceu em anos. Você é a pessoa que me fez voltar a sentir. Você é... Eu sou o quê? Luísa perguntou baixinho, os olhos grandes fixos nele. Importante. Muito importante para mim. O momento ficou suspenso entre eles. Miguel podia sentir o coração batendo forte.
Estava tão perto dela, podia sentir o cheiro suave de sabonete, podia ver as pintinhas pequenas no nariz dela. Seria tão fácil se inclinar um pouco mais e beijá-la. Mas não, ainda não era a hora. Ele soltou o rosto dela devagar e se afastou. Viu a confusão nos olhos de Luísa, talvez até uma ponta de decepção. Mas ela não disse nada. Apenas voltou ao bordado, os dedos tremendo levemente. Aquela noite, Miguel mal conseguiu dormir. Revirava na cama pensando em Luísa, em Helena, em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Estava apaixonado. Tinha que admitir isso para si mesmo. Estava completamente apaixonado por aquela moça corajosa de 26 anos que enfrentava a vida de cabeça erguida mesmo tendo todos os motivos para desistir. Mas tinha medo também. Medo de estragar tudo, de apressar as coisas, de assustá-la. Luísa tinha sido abandonada pelo pai de Helena. Tinha sido magoada, rejeitada. Como ela poderia confiar em outro homem tão cedo? Como ela poderia acreditar que ele era diferente? E havia outro receio. Miguel vinha de uma família simples, mas tinha construído uma vida de sucesso. Tinha empresas, tinha dinheiro, tinha posição social. O que as pessoas iam dizer se ele assumisse um relacionamento com uma mãe solteira sem nada? Não que ele ligasse muito para a opinião alheia, mas e Luísa? Ela já estava sofrendo com as fofocas. Não ia piorar tudo se eles ficassem juntos de verdade. Os dias seguintes foram meio estranhos. Miguel continuava indo na casa de Luísa, mas agora havia uma tensão no ar que não existia antes. Uma consciência nova de algo que estava crescendo entre eles, mas que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Foi Dona Mariana quem percebeu. Mães sempre percebem essas coisas. Num domingo de tarde, ela chamou Miguel para uma conversa séria na varanda da fazenda. Meu filho, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você está apaixonado pela Luísa? Miguel quase engasgou com o café. Mãe. Responde. É sim ou não? Ele suspirou. Nunca conseguia mentir para a mãe. Estou apaixonado. Muito apaixonado. Dona Mariana sorriu. Eu sabia. E ela também está, sabe? Qualquer pessoa que vê vocês dois juntos percebe. Mas é complicado, mãe. Ela passou por tanta coisa. Eu não quero machucá-la. E tem as pessoas falando. Os julgamentos... Miguel, me escuta bem. Você passou 3 anos trancado no trabalho depois que a Marina te deixou. 3 anos sem viver de verdade, sem sorrir de verdade. Desde que conheceu a Luísa, você voltou a ser você mesmo. Voltou a ter vida nos olhos. E ela? Aquela menina estava acabada quando você encontrou ela. Olha o que ela é hoje. Olha como ela floresceu. Vocês são bons um para o outro, meu filho. Não desperdiça isso por medo do que vão dizer. As palavras da mãe ecoaram na cabeça de Miguel pelo resto do dia. Ela tinha razão. Ele sabia que tinha. Mas como dar o próximo passo? Como contar para Luísa o que sentia sem assustá-la? A resposta veio de um jeito que ele não esperava. Foi numa tarde de quinta-feira. Miguel tinha ido até a casa de Luísa para trocar uma torneira da pia que estava vazando. Quando chegou, encontrou Luísa no quintal, estendendo roupas no varal. Helena engatinhava na grama, perseguindo uma borboleta amarela. Oi, Luísa cumprimentou, e Miguel notou que ela estava mais séria que o normal. Oi, tudo bem? Sim. Aliás, não. Preciso conversar com você. O coração de Miguel acelerou. Aquele tom de voz não era bom sinal. O que foi? Luísa terminou de estender as roupas e se sentou na grama, pegando Helena no colo. Miguel, eu estive pensando muito sobre tudo isso. Sobre você, sobre mim, sobre o que as pessoas falam. Luísa, deixa eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Você mudou minha vida. E eu sou eternamente grata por isso. Mas eu não posso continuar dependendo de você para tudo. Não é justo. Você tem sua vida, seus planos. Não pode ficar preso aqui comigo e com a Helena para sempre. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está me mandando embora? Não,
Não é isso. É que eu consegui juntar um dinheirinho com as vendas dos bordados e a dona da loja me ofereceu um emprego fixo na cidade. Trabalho na loja mesmo, vendendo e fazendo peças lá. Tem salário certinho todo mês. Eu ia poder alugar uma casinha na cidade, mais perto de tudo, sabe? E você poderia seguir sua vida sem ter que ficar se preocupando comigo. Agora tudo fazia sentido. Luísa não estava mandando ele embora porque não gostava dele. Estava tentando libertá-lo de uma obrigação que ela achava que ele sentia. Estava tentando ser forte, independente, não ser um fardo. Miguel se ajoelhou na grama na frente dela, olhou nos olhos de Luísa e disse, com toda a sinceridade do mundo, Luísa, você ainda não entendeu, né? Eu não venho aqui por obrigação. Eu não faço tudo isso porque me sinto obrigado a nada. Eu faço porque eu quero estar aqui, porque estar com você e com a Helena é o melhor pedaço do meu dia, porque vocês duas se tornaram a coisa mais importante da minha vida. Luísa ficou completamente imóvel. Helena, no colo dela, começou a bater palminhas e dar risadinhas, alheia à atenção do momento. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas, enquanto ela tentava processar as palavras que acabara de ouvir. Miguel, eu não sei o que dizer, ela murmurou, a voz embargada. Não precisa dizer nada agora. Só quero que você saiba a verdade. Desde o primeiro dia que te vi, sentada naquela varanda com a Helena nos braços, alguma coisa mudou dentro de mim. No começo eu não entendia o que era. Achei que fosse só compaixão, vontade de ajudar. Mas foi crescendo, Luísa. Foi virando algo muito maior. E agora eu sei o que é. Eu estou apaixonado por você. As lágrimas desceram pelo rosto de Luísa. Ela colocou a mão na boca, tentando segurar o choro. Helena olhava de um para o outro, seus olhinhos curiosos, sem entender o que estava acontecendo. Você não pode estar apaixonado por mim. Luísa finalmente conseguiu falar. Você é o Miguel, tem tudo. Eu sou só uma mãe solteira sem nada, morando numa casa emprestada, vivendo de bordados. A gente é de mundos diferentes. Não somos, não. Eu vim de família humilde, lembra? Meu pai era peão de fazenda. Minha mãe lavava roupa para fora. Eu construí o que tenho hoje com trabalho, mas nunca esqueci de onde vim. E mesmo que tivéssemos vindo de lugares diferentes, o que importaria? O que importa é o que a gente sente. Luísa balançou a cabeça, confusa. Mas, Miguel, eu tenho tanto medo de acreditar de novo e me dar mal. O pai da Helena me prometeu o mundo e me deixou na primeira dificuldade. Como eu posso confiar? Miguel pegou a mão livre dela, a que não estava segurando Helena. Eu entendo seu medo, entendo perfeitamente, mas eu não sou ele, Luísa. Eu nunca vou ser. E não estou te pedindo para confiar cegamente em mim da noite para o dia. Estou te pedindo para me dar uma chance de te provar que meus sentimentos são verdadeiros, uma chance de te fazer feliz. Helena escolheu aquele momento para esticar os bracinhos para Miguel, fazendo aquele barulhinho que ela fazia quando queria colo. Miguel pegou a bebê e ela imediatamente se aconchegou no peito dele, colocando a cabecinha no ombro dele. Era uma cena tão natural, tão perfeita, que partiu e curou o coração de Luísa ao mesmo tempo. Você vê? Luísa disse baixinho. Ela já te ama. E eu tenho tanto medo que você vá embora e parta o coração dela também. Parta o meu coração de novo. Eu não vou embora. Não vou abandonar vocês. Nunca. Miguel falou com firmeza, olhando alternadamente para Helena em seus braços e para Luísa. Eu te amo, Luísa, e amo essa pequena aqui também. Vocês duas são minha família agora, se você me deixar fazer parte da vida de vocês. Luísa soluçou, cobriu o rosto com as mãos e chorou tudo o que tinha segurado nos últimos meses. Chorou de alívio, de medo, de esperança, de amor. Miguel sentou ao lado dela na grama, com Helena no colo, e esperou pacientemente. Esperou ela desabafar tudo. Esperou as lágrimas secarem. Quando Luísa finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos, mas um pouco mais leves, ela olhou para Miguel
e disse as palavras que ele tanto esperava ouvir. Eu também te amo. Tenho tentado esconder, tenho lutado contra isso, mas não adianta. Eu te amo tanto que dói. Miguel sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Com uma mão livre, puxou Luísa para perto e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas. Helena, espremida entre os dois, deu um gritinho de alegria, como se estivesse aprovando. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Era um momento perfeito, daqueles que a gente guarda no coração para sempre. Então você não vai aceitar aquele emprego na cidade? Miguel perguntou, passando o dedo suavemente pelo rosto dela. Não precisa mais. Não quero ir embora daqui. Essa casa é meu lar agora. Você fez dela um lar de verdade. Nosso lar, Miguel corrigiu. Se você deixar, quero fazer parte disso oficialmente. Quero morar aqui com vocês. Quero acordar todo dia vendo seu rosto. Quero ajudar a criar a Helena. Quero construir uma vida com você. Luísa sorriu através das lágrimas. Você tem certeza? As pessoas vão falar ainda mais. Que falem. Nós sabemos a verdade. E quem nos ama de verdade vai ficar feliz por nós. E assim começou um novo capítulo na vida deles. Miguel começou a passar mais tempo na casa, trazendo suas coisas aos poucos. Dona Mariana ficou radiante com a notícia, abraçou Luísa como se fosse realmente sua filha e chorou de alegria. Seu Antônio deu tapinhas nas costas do filho e disse que estava orgulhoso, que Luísa era uma moça de ouro. Os primeiros meses como casal foram de ajustes e descobertas. Miguel aprendeu a acordar no meio da madrugada quando Helena chorava. Aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeira, a fazer a bebê dormir cantando baixinho. Luísa aprendeu a confiar de novo, a abrir o coração sem medo de ser machucada. Eles tinham pequenas rotinas que foram criando juntos. Toda manhã, Miguel acordava primeiro e fazia café. Luísa descia com Helena no colo e eles tomavam café juntos antes de Miguel ir para o trabalho. À tarde, quando ele voltava, encontrava Luísa bordando na sala enquanto Helena brincava no tapete. Jantavam juntos, davam banho na bebê juntos, colocavam ela para dormir juntos. Aos domingos, iam para a fazenda dos pais de Miguel. Eram almoços longos e animados, com toda a família reunida. Os irmãos de Miguel, que moravam em outras cidades, começaram a aparecer mais para conhecer Luísa e Helena. Todos a acolheram de braços abertos. Helena crescia cercada de amor. Estava com 10 meses agora e já ficava em pé, segurando nos móveis. Era uma criança esperta, saudável, feliz. Chamava Miguel de papá e seu coração derretia toda vez. Ele era pai sem ser pai biológico, mas o amor que sentia era tão real quanto qualquer laço de sangue. Uma tarde, enquanto Miguel mexia em papéis no escritório improvisado que tinha montado num canto da casa, Luísa entrou com uma expressão séria. Miguel, preciso te contar uma coisa. Ele levantou os olhos, preocupado com o tom dela. O que foi? Eu encontrei o pai da Helena. O mundo pareceu parar. Miguel sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim encontrou? Ele apareceu na cidade. Soube que eu estava aqui e veio me procurar. Falou comigo hoje de manhã quando fui fazer umas compras. Miguel se levantou da cadeira, tentando controlar a raiva que começava a ferver dentro dele. O que ele queria? Disse que se arrependeu, que quer conhecer a filha, que quer fazer parte da vida dela. E você, o que você disse? Luísa caminhou até Miguel e segurou as mãos dele. Eu disse que ele perdeu esse direito quando me abandonou grávida. Disse que a Helena já tem um pai de verdade, que estava aqui desde que ela nasceu. Um pai que a ama de verdade. Miguel sentiu os olhos arderem. Puxou Luísa para um abraço apertado. E ele aceitou? Não muito bem. Disse que ia pensar no que fazer. Mas eu deixei claro que não quero ele na nossa vida. Ele fez a escolha dele há mais de 1 ano. Agora tem que viver com as consequências.
Nos dias seguintes, Miguel ficou alerta. Tinha medo que aquele homem voltasse, que causasse problemas. Mas Luísa parecia tranquila, confiante na decisão que tinha tomado. Ela tinha virado a página daquele capítulo doloroso da vida dela. Uma semana depois, num sábado de manhã, Miguel acordou com um plano na cabeça. Chamou Luísa para um passeio, pediu para Dona Mariana ficar com Helena. Levou Luísa até a cidade, até uma joalheria pequena, mas bonita na praça principal. "O que a gente está fazendo aqui?" Luísa perguntou, confusa. "Entre comigo", Miguel disse, sorrindo misteriosamente. Dentro da loja, ele pediu para ver os anéis de noivado. Luísa arregalou os olhos, a mão voando para a boca. "Miguel, eu sei que não está fazendo nem um ano que nos conhecemos. Eu sei que muita gente vai dizer que é cedo demais. Mas, Luísa, quando você sabe que encontrou a pessoa certa, o tempo não importa. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero que a Helena tenha meu sobrenome. Quero mais filhos com você. Quero tudo." Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da joalheria, segurando uma das mãos dela. A dona da loja assistia emocionada, já com os olhos marejados. "Luísa, você quer casar comigo? Quer ser minha esposa? Quer construir uma família de verdade comigo?" Luísa estava chorando, mas dessa vez eram lágrimas completamente felizes. "Sim, 1000 vezes sim." Miguel colocou o anel no dedo dela, um solitário simples, mas bonito que brilhava na luz da loja. Levantou e a beijou enquanto a dona da loja aplaudia. Era um momento mágico, perfeito, daqueles que parecem cena de filme, mas estavam acontecendo de verdade. A notícia do noivado se espalhou rápido. Algumas pessoas da cidade fizeram comentários maldosos, dizendo que Miguel estava cometendo um erro, que ia se arrepender. Mas a maioria ficou genuinamente feliz. Os amigos verdadeiros de Miguel, os clientes da loja, onde Luísa vendia seus bordados, a família toda de Miguel, todos comemoraram. Eles marcaram o casamento para dali 3 meses. Queriam algo simples, mas bonito. Dona Mariana assumiu os preparativos com aquela empolgação de mãe que finalmente vê o filho encontrar a felicidade de novo. Luísa trabalhava nos bordados dela com ainda mais dedicação agora. Queria juntar dinheiro para contribuir com as despesas do casamento. Miguel dizia que não precisava, que ele pagava tudo, mas ela insistia. Queria sentir que estava construindo aquilo junto com ele, não apenas recebendo. "Eu sei que você pode pagar tudo sozinho", ela explicou uma noite. "Mas isso é nosso casamento, nossa vida. Eu quero fazer minha parte." E Miguel amava aquilo nela. A dignidade, o orgulho sadio, a vontade de ser parceira de verdade e não apenas alguém sendo sustentada. Ela o fazia querer ser melhor a cada dia. Helena estava com 11 meses agora e começava a dar os primeiros passinhos. Segurava na mão de Miguel e caminhava pela sala, rindo daquele jeito gostoso de bebê. Ele filmava tudo, tirava fotos, queria guardar cada momento daquele desenvolvimento. "Você é um pai babão", Luísa brincava, vendo ele mostrando os vídeos de Helena para qualquer pessoa que aparecesse. "E tenho que ser mesmo. Olha como essa menina é linda." Ele respondia, fazendo carinho na cabecinha da bebê. Um dia, Miguel teve uma ideia. Chamou Luísa para conversar depois que colocaram Helena para dormir. "Eu estava pensando, que tal a gente fazer a adoção da Helena? Assim ela tem meu sobrenome oficialmente. Vai estar no papel que eu sou pai dela." Luísa ficou sem palavras por um momento. Depois abraçou Miguel com tanta força que quase o derrubou. "Você faria isso? Mesmo sabendo que ela não é sua filha de sangue?" "Ela é minha filha em tudo que importa. O sangue é só um detalhe." Começaram então o processo de adoção. Foi mais complicado do que esperavam, porque o pai biológico de Helena tinha que assinar os papéis abrindo mão da paternidade, e ele não estava facilitando as coisas. Dizia que precisava pensar, que não tinha certeza se queria abrir mão da filha. "Ele não quer saber da menina",
Miguel reclamou frustrado com o advogado. Ele só está fazendo corpo mole para nos incomodar. Infelizmente é um direito dele. Podemos tentar outras vias legais, mas vai demorar mais. O advogado explicou. Foi um período tenso. Miguel tinha medo que aquele homem resolvesse realmente brigar pela guarda de Helena só por birra. Mas Luísa mantinha a calma. Ele não vai fazer isso. No fundo, ele sabe que não tem estrutura nenhuma para criar uma criança. Ele só está sendo orgulhoso. E ela estava certa. Depois de algumas semanas de enrolação, o pai biológico de Helena finalmente assinou os papéis. Disse que estava fazendo aquilo porque queria que a filha tivesse uma vida boa. E claramente ela teria com Miguel e Luísa. O processo de adoção correu então sem mais problemas. E num dia especial, uma semana antes do casamento, o juiz declarou que Helena era oficialmente filha de Miguel. O nome completo dela agora incluía o sobrenome dele. Era Helena Luísa Santos Silva. Santos da mãe, Silva do pai adotivo. Miguel segurou a certidão nova nas mãos e chorou sem vergonha nenhuma ali na frente do juiz. Obrigado, foi tudo o que conseguiu dizer para Luísa. Obrigado por me deixar ser pai dela. Você sempre foi pai dela, agora só está no papel, Luísa respondeu, também chorando. Os preparativos finais do casamento corriam a todo vapor. Dona Mariana tinha encontrado um vestido lindo para Luísa numa loja de noivas da cidade. Não era novo, era de segunda mão, mas estava em perfeito estado e ficava maravilhoso nela. Branco simples, com renda delicada no corpete e uma saia rodada que ia até os pés. Você está linda demais, Dona Mariana disse quando Luísa experimentou o vestido pela primeira vez. Meu filho é um homem de sorte. Helena seria a da minha. Dona Mariana tinha mandado fazer um vestidinho igualzinho ao da mãe, só que em miniatura. A bebê de quase 1 ano ia entrar na igreja sendo levada pela avó, jogando pétalas de flores pelo caminho. O casamento seria na igrejinha do vilarejo mais próximo. Uma igreja pequena e antiga, com paredes brancas e bancos de madeira gastos pelo tempo. Depois, a festa seria na fazenda dos pais de Miguel. Nada muito grande, só família e amigos próximos. Na noite anterior ao casamento, Miguel dormiu na fazenda dos pais. Era tradição o noivo não ver a noiva no dia anterior. Ele estava ansioso, mal conseguia dormir. Ficava pensando em como a vida tinha mudado em menos de 1 ano. Como tinha encontrado Luísa e Helena naquela estrada de terra. Como tinha se apaixonado. Como agora, no dia seguinte, ia se casar com o amor da sua vida. Seu Antônio entrou no quarto onde Miguel estava revirado na cama. Não consegue dormir, filho? Tô muito ansioso, pai. Parece que amanhã vai demorar uma eternidade para chegar. O pai sentou na cama ao lado dele. Sabe, quando casei com sua mãe, eu era um peão de fazenda sem nada. Ela era filha do dono da venda da cidade. Todo mundo disse que não ia dar certo, que ela era de família melhor, que eu não tinha nada para oferecer. Mas a gente se amava e construímos tudo junto. Tivemos você e seus irmãos, e foram os melhores anos da minha vida. Aonde você quer chegar, pai? Quero dizer que amor verdadeiro constrói tudo. Não importa de onde a gente vem, o que a gente tem ou deixa de ter. O que importa é o amor. E você e a Luísa têm isso. Então não liga para o que ninguém fala. Vocês vão ser muito felizes. Miguel abraçou o pai, sentindo um nó na garganta. Obrigado, pai, por tudo. Por ter me ensinado a ser o homem que sou hoje. Você me orgulha todo dia, meu filho. E amanhã vou ter o orgulho de te entregar no altar. Espera não. É você que vai estar esperando lá. Mas você entendeu, o pai brincou, fazendo Miguel rir. Na manhã do casamento, Miguel acordou cedo, tomou banho, se arrumou com calma, vestiu o terno novo que tinha comprado. Era azul marinho, simples, mas elegante. Olhou no espelho e mal se reconheceu. Estava diferente, mais leve, mais feliz. O homem amargurado que tinha sido nos últimos 3 anos tinha ficado no passado.
A igreja estava enfeitada com flores do campo que Dona Mariana e algumas amigas tinham colhido na véspera. Eram flores simples, mas bonitas, amarelas e brancas, que enchiam o ambiente com um perfume suave. As velas estavam acesas nos altares laterais, criando uma luz dourada e acolhedora. Os bancos de madeira antiga brilhavam de tão encerrados. Tudo estava perfeito. Miguel chegou cedo com o pai e ficou esperando na frente do altar. O coração batia tão forte que ele achava que todos podiam ouvir. Olhava para a porta da igreja a cada segundo, ansioso para ver Luísa entrando. Os convidados foram chegando aos poucos. Não eram muitos, talvez umas 50 pessoas, mas eram as pessoas certas. As que realmente amavam e apoiavam aquele casal. A música começou a tocar. Era um violão simples, tocado por um amigo da família. A melodia suave ecoou pelas paredes antigas da igreja. Então a porta se abriu e Helena apareceu, sendo carregada por Dona Mariana. A bebê usava o vestidinho branco com renda, uma tiara pequena de flores na cabeça. Ela olhava para tudo com aqueles olhos grandes e curiosos, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas claramente feliz com toda aquela atenção. Dona Mariana foi andando devagar pelo corredor central, Helena nos braços. A bebê viu Miguel na frente e começou a esticar os bracinhos, querendo ir para o colo do pai. Miguel sorriu, os olhos já ficando úmidos. Aquela menininha que tinha encontrado magricela e assustada agora estava ali, gorduchinha e feliz, chamando ele de pai. Então Luísa apareceu na porta e o mundo parou. Ela estava radiante. O vestido branco simples parecia ter sido feito especialmente para ela. Os cabelos castanhos estavam soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros, com algumas flores brancas entrelaçadas. Ela não usava maquiagem pesada, apenas um toque leve que realçava sua beleza natural. E no rosto dela, aquele sorriso. Aquele sorriso tímido, mas genuinamente feliz que Miguel tinha aprendido a amar. Ela entrava sozinha. Não tinha pai para levá-la até o altar. Mas não estava sozinha de verdade. Porque toda aquela igreja estava cheia de pessoas que a amavam agora, que tinham se tornado sua família. E Miguel estava ali na frente, esperando por ela com os olhos brilhando de emoção. Luísa caminhou devagar pelo corredor. A cada passo, seus olhos estavam fixos em Miguel. Via nele tudo o que tinha sonhado encontrar um dia e achava que nunca encontraria. Um homem bom, honesto, trabalhador, que a amava de verdade. Que amava sua filha como se fosse dele. Que tinha transformado um momento de desespero na maior bênção da vida dela. Quando chegou na frente do altar, Miguel estendeu a mão. Luísa colocou a mão dela na dele. E foi como se uma corrente elétrica passasse entre os dois. Dona Mariana, ainda com Helena no colo, ficou ao lado de Luísa. O padre, um senhor de cabelos brancos que conhecia a família de Miguel há décadas, começou a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Miguel e Luísa. O padre começou com voz suave. O casamento é uma das maiores bênçãos que Deus nos dá. É a união de duas almas que escolhem caminhar juntas nos momentos bons e nos difíceis. Miguel ouvia as palavras, mas seus olhos não saíam de Luísa. Ela estava linda demais. E mais que isso, estava feliz. Depois de tudo que tinha passado, estava ali, sorrindo, pronta para recomeçar. E ele tinha o privilégio de ser parte desse recomeço. O padre falou sobre amor, sobre companheirismo, sobre família. Falou sobre como o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha que se faz todo dia. Escolha de estar presente, de cuidar, de perdoar, de construir junto. Então chegou a hora dos votos. Miguel tinha preparado as palavras dele com muito cuidado. Respirou fundo e começou a falar, a voz tremendo um pouco de emoção. Luísa, quando te encontrei naquele dia, achei que estava apenas parando para oferecer ajuda. Mas a verdade é que você é quem me salvou. Me salvou de uma vida vazia, de um coração trancado, de dias que passavam sem significado. Você e a Helena me ensinaram o que é amar de verdade. Me ensinaram que família não é só sangue, é escolha, é estar junto,
É cuidar um do outro. Prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo ser o melhor pai que eu puder ser para a Helena. Prometo construir um lar cheio de amor com você. Prometo que nunca, nunca vou te abandonar. Você é minha vida agora. Luísa estava chorando abertamente. As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas ela não se importava. Limpou os olhos com a mão livre e começou a falar seus votos. Miguel, eu não sei se acredito em anjos, mas se eles existem, você foi o meu. Você apareceu no meu momento mais escuro e trouxe luz, trouxe esperança, trouxe amor. Você pegou minha filha nos braços como se ela fosse sua desde sempre. Você olhou para mim, uma moça quebrada e assustada, e viu alguém digna de amor. Você transformou uma casa velha num lar. Transformou minha vida numa vida que vale a pena viver. Prometo te amar com tudo que eu tenho. Prometo te fazer feliz todos os dias. Prometo que a gente vai construir uma família linda junto. Você é meu milagre. Não havia um olho seco na igreja. Dona Mariana chorava. Seu Antônio disfarçava limpando a garganta. Os amigos todos estavam emocionados. Era impossível não se tocar com aquele amor tão genuíno, tão verdadeiro. O padre sorria com lágrimas nos olhos também. Miguel, você aceita Luísa como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, Miguel respondeu firme, olhando fundo nos olhos de Luísa. Luísa, você aceita Miguel como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, Luísa respondeu, a voz trêmula, mas cheia de certeza. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Miguel, pode beijar a noiva. Miguel segurou o rosto de Luísa com as duas mãos e a beijou. Foi um beijo cheio de promessas, cheio de amor, cheio de futuro. A igreja toda aplaudiu. Helena, nos braços da avó, bateu palminhas também, achando aquilo tudo muito divertido. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Miguel pegou Helena no colo e os três ficaram ali, abraçados, enquanto todos continuavam aplaudindo. Era a imagem perfeita de uma família que tinha nascido de forma não convencional, mas que era tão real e verdadeira quanto qualquer outra. A festa na fazenda foi simples, mas muito bonita. Mesas compridas com toalhas brancas estavam arrumadas embaixo de árvores grandes que davam sombra. Tinha comida farta, feita pelas mulheres da família. Tinha música ao vivo, um sanfoneiro que tocava forrós animados. Tinha alegria, tinha amor, tinha celebração. Miguel e Luísa dançaram a valsa dos noivos. Ela nunca tinha aprendido a dançar direito, então ele a guiava devagar, rindo quando ela pisava no pé dele. Desculpa, ela dizia, corando. Tá perfeito. Ele respondia, beijando a testa dela. Helena estava no colo de Dona Mariana, observando os pais dançarem. A bebê batia palminhas e dava gritinhos felizes. Estava amando toda aquela festa. Depois da valsa, outros convidados foram para a pista de dança improvisada. A festa ficou animada. Tinha gente dançando, gente rindo, crianças correndo pelo gramado. Era exatamente o tipo de celebração que Miguel e Luísa queriam. Sem frescura, sem ostentação. Apenas pessoas queridas reunidas para comemorar o amor. No meio da festa, seu Antônio pediu a atenção de todos. Bateu numa taça com uma colher até todos ficarem em silêncio. Eu queria fazer um brinde, ele começou, a voz forte mas emocionada. Para meu filho Miguel e minha nora Luísa. Para minha netinha Helena. Vocês são prova de que Deus escreve certo por linhas tortas. Que nem sempre a vida acontece como a gente planeja, mas acontece do jeito que precisa acontecer. Miguel, você encontrou uma mulher forte, trabalhadora, honesta. Uma mulher que vai estar do seu lado sempre. Luísa, você encontrou um homem de verdade, que sabe o que é compromisso, o que é família. E Helena ganhou um pai que muita criança ia ter sorte de ter. Que Deus abençoe essa família linda.
Saúde! Saúde! Todos repetiram, levantando os copos. A festa seguiu até o começo da noite. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Miguel e Luísa se sentaram num banco embaixo de uma árvore, com Helena dormindo no colo da mãe. Olhavam para todos ali, rindo, conversando, celebrando. Você está feliz? Miguel perguntou baixinho. Mais feliz do que imaginei que fosse possível ser, Luísa respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Às vezes ainda parece um sonho. É real. Isso tudo é muito real. E é só o começo, Luísa. A gente tem uma vida inteira pela frente. Ela sorriu. Uma vida inteira. Eu gosto desse som. Eles ficaram ali, no silêncio confortável de quem se conhece e se ama de verdade, vendo a festa continuar, segurando Helena entre eles, sentindo a paz de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Os meses seguintes foram de adaptação à nova rotina de casados. Miguel oficialmente morou de vez na casa que tinha reformado. Aquela casa que tinha sido uma ruína agora era um lar aconchegante, cheio de vida e amor. Ele e Luísa tinham estabelecido suas rotinas, seus rituais de casal. E Helena estava crescendo rápido demais. A bebê completou 1 ano e eles fizeram uma festa pequena. Helena já andava sozinha agora, cambaleando pela casa com aquele jeitinho desajeitado de criança pequena. Já falava algumas palavras. Papá para Miguel, mamã para Luísa, vovó para Dona Mariana. Cada palavra nova era celebrada como uma grande conquista. Luísa continuava com seus bordados. Agora tinha até algumas encomendas de fora da região. Uma loja da capital tinha visto o trabalho dela e queria vender na loja deles. Era uma renda boa que ajudava nas despesas da casa. E mais que isso, dava para Luísa aquele senso de propósito, de que ela contribuía, de que era parceira de verdade no casamento. Miguel via com orgulho como a esposa tinha florescido. A moça tímida e assustada que ele tinha conhecido tinha dado lugar a uma mulher confiante, sorridente, que falava de seus sonhos sem medo. Ela queria expandir o negócio dos bordados. Queria talvez ensinar outras mulheres, criar uma cooperativa. Tinha planos, tinha esperanças, tinha futuro. Uma noite, depois de colocarem Helena para dormir, Luísa estava quieta demais. Miguel percebeu que ela estava nervosa com alguma coisa. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Ela mordeu o lábio, aquele jeito que sempre fazia quando estava insegura sobre algo. Eu preciso te contar uma coisa, e não sei como você vai reagir. O coração de Miguel apertou. Pode falar. O que for, a gente resolve junto. Luísa respirou fundo. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Miguel ficou completamente imóvel, processando a informação. Grávida. Luísa estava grávida. Iam ter um bebê. Um filho deles 2. Miguel? Você está bravo? Luísa perguntou com voz pequenininha, interpretando mal o silêncio dele. Bravo! Luísa, eu estou em choque. Mas é um choque bom. Ele finalmente reagiu, pegando ela nos braços e girando. A gente vai ter um bebê. Vamos ter um filho. Luísa riu, aliviada. Eu estava com tanto medo de você ficar chateado. Sei que não planejamos tão cedo. Não importa se planejamos ou não. É uma bênção. Nossa família vai crescer. Eles ficaram abraçados ali, rindo e chorando, fazendo planos. Iam ter que aumentar a casa, precisar de mais um quarto. Helena ia ter um irmãozinho ou irmãzinha. Dona Mariana ia pirar de felicidade com outro neto. E era verdade. Quando contaram para Dona Mariana no dia seguinte, ela gritou tão alto que assustou as galinhas do quintal. Outro neto! Meu Deus do céu! Outro neto! Ela abraçou Luísa com tanta força que quase a derrubou. Você está se sentindo bem? Enjoando muito? Precisa de alguma coisa? Estou bem, Dona Mariana. Só um pouco enjoada de manhã, mas nada demais. Seu Antônio deu tapinhas nas costas de Miguel.
Bom trabalho, filho. Essa família vai crescer que é uma beleza. A gravidez de Luísa foi tranquila. Diferente da primeira vez, quando tinha passado por tudo sozinha e com medo, agora ela tinha Miguel ao lado em cada consulta, em cada ultrassom. Ele segurava a mão dela, olhava para aquela telinha preta e branca tentando enxergar o bebê. Chorava de emoção quando ouvia o coraçãozinho batendo. Descobriram que seria um menino. Miguel ficou radiante. Um menino! Vou ter um filho homem. Mas logo em seguida olhou para Helena brincando no chão e disse: não que você não seja perfeita, princesa. Você é minha primeira filha e nada muda isso. Helena nem entendeu o que o pai estava dizendo, mas sorriu daquele jeito dengoso que derretia o coração dele. Eles decidiram dar o nome de Gabriel ao bebê. Gabriel Antônio, homenageando o avô paterno. Dona Mariana chorou quando soube. Meu marido ia ficar tão orgulhoso, ela disse, abraçada ao filho. Miguel começou a construir o quarto novo. Ampliou a casa, adicionou 2 quartos. Um para Helena, que já estava grande e precisava do próprio espaço, e um para o bebê que estava chegando. Pintou o quarto de Helena de rosa claro, com desenhos de borboletas que Luísa pintou na parede. O quarto do Gabriel ficou azul bebê, com nuvens brancas que Miguel mesmo desenhou. A barriga de Luísa crescia, e junto com ela crescia a empolgação de todos. Helena, agora com 1 ano e meio, não entendia muito bem o que era aquilo tudo, mas adorava beijar a barriga da mãe. Bebê, ela dizia, batendo palminhas. Isso mesmo, amor. Seu irmãozinho está aqui dentro, Luísa explicava, segurando a mãozinha da filha na barriga. Nos últimos meses da gravidez, Luísa estava cansada. A barriga pesava, as costas doíam, dormir era difícil, mas estava feliz, muito feliz. Olhava para Helena, olhava para Miguel, olhava para a casa linda onde moravam e mal acreditava que aquela era sua vida agora. Gabriel nasceu numa manhã de primavera. Luísa começou a sentir as contrações durante a madrugada. Miguel acordou sobressaltado com ela, segurando a barriga, respirando fundo. Acho que é hora, ela disse, tentando manter a calma. Miguel pulou da cama mais rápido do que nunca. Pegou a mala que já estava pronta há semanas, acordou Dona Mariana pelo telefone para vir ficar com Helena e levou Luísa correndo para o hospital da cidade. O trajeto pareceu uma eternidade, embora fossem apenas 40 minutos de carro. Miguel segurava a mão dela enquanto dirigia, tentando acalmá-la e se acalmar ao mesmo tempo. Está tudo bem. Você é forte. A gente vai conhecer nosso filho logo logo. Ele repetia, mais para si mesmo do que para ela. No hospital, levaram Luísa direto para a sala de parto. Miguel não saiu do lado dela nem por um segundo. Segurou a mão dela durante todas as contrações, enxugou o suor da testa dela, sussurrou palavras de encorajamento. Você consegue, meu amor. Está quase. Eu estou aqui. E depois de algumas horas que pareceram dias, finalmente ouviram o choro forte e saudável de um bebê. Gabriel tinha chegado. O médico colocou o menininho nos braços de Luísa, todo vermelhinho e chorando, e foi o momento mais bonito que Miguel já tinha vivido. Olha para ele! Luísa chorava e ria ao mesmo tempo. Olha nosso filho, Miguel. Miguel olhava maravilhado. Aquele bebezinho pequenino era dele. Sangue do seu sangue. Tinha os olhos fechados, os punhinhos cerrados, chorava com toda a força dos pulmõezinhos novos. Era perfeito. Ele é lindo, Miguel conseguiu dizer, a voz embargada. É igualzinho a você. Tem seu nariz, Luísa apontou, tocando de leve o rostinho do bebê. Deixaram Miguel cortar o cordão umbilical. Suas mãos tremiam tanto que ele tinha medo de errar, mas deu tudo certo. Depois levaram Gabriel para limpar e pesar. 3,5 kg, 50 cm. Mais tarde, quando Luísa já estava no quarto descansando, Dona Mariana chegou com Helena. A menina tinha acabado de fazer 2 anos e estava cheia de energia. Quando viu a mãe na cama, correu até ela. Mamã! Mamã!
Oi, meu amor. A mamãe tá bem. Vem ver. Tem alguém aqui querendo te conhecer. Miguel pegou Helena no colo e chegou perto do berço onde Gabriel dormia. Olha, Helena, esse é seu irmãozinho, o Gabriel. Helena olhou com curiosidade para aquele bebezinho pequenino. Esticou a mãozinha e tocou no bracinho dele com cuidado. Bebê, ela disse baixinho. Isso mesmo, é seu irmão. Você vai ajudar a mamãe e o papai a cuidar dele, né? Helena acenou que sim com a cabecinha, ainda fascinada pelo irmão. Era uma cena linda. As duas crianças, os pais, a avó. Uma família completa. Ficaram 3 dias no hospital. Quando chegou a hora de ir embora, a casa estava toda decorada. Dona Mariana e seu Antônio tinham enfeito tudo com balões azuis e uma faixa escrita Bem-vindo, Gabriel. Os vizinhos tinham trazido comidas, presentes para o bebê, flores para Luísa. Os primeiros meses com um recém-nascido foram intensos. Gabriel chorava muito à noite. Miguel acordava junto com Luísa, trocava a fralda, embalava o filho. Muitas vezes ficava com Gabriel no colo, andando pela sala para Luísa conseguir dormir um pouco. Era cansativo, mas era bom. Era a vida de verdade. Helena estava se ajustando a ter um irmão. Tinha momentos de ciúme, querendo atenção toda para ela, mas também tinha momentos doces, quando beijava o irmão, quando trazia a chupeta dele, quando cantava para ele dormir do jeitinho dela de criança pequena. Você está sendo uma irmã mais velha maravilhosa, Miguel dizia para ela, fazendo carinho na cabecinha dela, e se certificava de passar tempo só com ela também, para ela não se sentir deixada de lado com a chegada do irmão. Gabriel crescia rápido. Com 3 meses já sorria, aquele sorriso banguela que derrete qualquer coração. Com 6 meses já tentava se sentar. Era um bebê tranquilo, muito diferente de Helena, que tinha sido mais chorona. Cada filho era único, com personalidade própria desde pequeno. Uma tarde, enquanto Gabriel dormia e Helena brincava no quintal sob o olhar de Dona Mariana, Miguel e Luísa sentaram na varanda da casa. Era um daqueles momentos raros de paz, onde conseguiam ficar só os dois. Você lembra quando nos conhecemos? Miguel perguntou, segurando a mão dela. Como eu poderia esquecer? Eu estava no fundo do poço, achando que não tinha saída, e você parou. Você sabe o que eu pensei quando te vi pela primeira vez? Pensei que tinha que ajudar, que não podia simplesmente seguir meu caminho e fingir que não tinha visto. Mas nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, que ia acabar me apaixonando, que ia ganhar uma família. Luísa sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Eu também não. Quando você voltou com aquela cesta de comida, eu pensei que você era só um homem bom, fazendo uma boa ação. Nunca imaginei que você ia reformar minha casa, que ia me pedir em casamento, que ia adotar minha filha, que a gente ia ter um filho juntos. Às vezes parece surreal, mas é real. Olha para tudo que construímos. E eles olharam. Para a casa que tinha sido uma ruína e agora era um lar aconchegante. Para o quintal onde Helena brincava feliz. Para o quartinho onde Gabriel dormia. Para a vida que tinham criado juntos. Sabe o que eu mais amo em você? Luísa perguntou de repente. O quê? Que você nunca me fez sentir menos. Você sempre me tratou como igual, como parceira. Mesmo quando eu não tinha nada, quando morava numa casa caindo aos pedaços, quando era só uma mãe solteira lutando para sobreviver. Você me viu, viu quem eu realmente era por dentro. Miguel sentiu os olhos arderem. Porque você sempre foi especial, Luísa, desde o primeiro dia. E eu sou sortudo demais por você ter me deixado entrar na sua vida. Sortudo? Eu sou a sortuda aqui. Então somos sortudos os dois. Eles riram, aquele riso gostoso de quem está em paz consigo mesmo e com a vida. Helena veio correndo da onde estava e pulou no colo do pai. Papá! Vem brincar. Miguel pegou a filha no colo. Vou sim, princesa. Vamos brincar de quê? De esconde.
Vovó já está escondida. E lá foi Miguel, com Helena pela mão, brincar de esconde-esconde no quintal. Luísa observava da varanda, o coração transbordando de gratidão. Aquela era sua família, aquelas eram as pessoas que ela amava. E pensar que há pouco mais de 2 anos ela estava sozinha, desesperada, achando que não tinha futuro. A vida tinha dado voltas incríveis. Tinha colocado Miguel no caminho dela naquele dia na estrada de terra. E daquele encontro tinha nascido tudo isso. Um amor verdadeiro, uma família linda, um futuro cheio de possibilidades. Gabriel acordou chorando e Luísa entrou para pegá-lo. Amamentou ele ali na sala, olhando pela janela para Miguel e Helena brincando lá fora. Era uma cena tão simples, tão cotidiana, mas era tudo. Era o que importava de verdade. Os anos foram passando. Helena cresceu e entrou na escola. Era uma menina inteligente e esperta, cheia de perguntas sobre tudo. Gabriel virou um menininho tagarela, que não parava quieto um segundo. A casa vivia cheia de risadas, de brincadeiras, de pequenos dramas infantis que se resolviam com um abraço e um beijo. Luísa expandiu seu negócio de bordados. Com a ajuda de Miguel, montou uma pequena oficina nos fundos da casa, onde dava aulas para outras mulheres da região. Criou uma cooperativa como tinha sonhado. Agora eram 10 mulheres trabalhando juntas, produzindo peças lindas que eram vendidas em várias lojas da região e até pela internet. Miguel continuava com sua empresa de transportes, que prosperava cada vez mais. Mas agora ele tinha equilíbrio. Não vivia só para o trabalho. Sabia separar as coisas. Finais de semana eram sagrados para a família. Jantares eram sempre juntos, todos na mesa, conversando sobre o dia. Dona Mariana e seu Antônio eram presença constante. Vinham almoçar todo domingo. As crianças adoravam os avós, e eles retribuíam com todo o amor do mundo. Seu Antônio ensinava Gabriel a andar a cavalo. Dona Mariana ensinava Helena a cozinhar. Eram memórias sendo criadas, laços sendo fortalecidos. Numa noite especial, 5 anos depois de terem se conhecido, Miguel preparou uma surpresa para Luísa. Pediu para Dona Mariana ficar com as crianças e levou a esposa para aquele mesmo lugar onde tinha parado pela primeira vez. A estrada de terra batida, a curva de onde tinha avistado a casa velha. "Por que a gente está aqui?" Luísa perguntou, confusa. "Eu queria voltar. Queria lembrar de como tudo começou." Eles desceram da caminhonete e caminharam até onde dava para ver a casa. Estava diferente agora, claro. Toda reformada, pintada, com vida. Mas ainda era a mesma casa. "Você lembra como era aquele dia?" Miguel perguntou, abraçando ela por trás. "Lembro de cada detalhe. Eu estava tão cansada, tão sem esperança, e você apareceu. Eu ia para a fazenda dos meus pais. Tinha uma vida organizada, planejada. E de repente tudo mudou, porque eu te vi." Luísa se virou para encará-lo. "Você já se arrependeu alguma vez de ter parado, de ter entrado na minha vida?" "Nem por um segundo. Foi a melhor decisão que já tomei. E você? Se arrepende de ter me deixado entrar?" "Nunca. Você me deu tudo. Me deu amor, família, futuro. Me deu uma vida que vale a pena viver." Eles se beijaram ali, naquele lugar onde tudo tinha começado. E era como fechar um círculo, do desespero à esperança, da solidão ao amor, da ruína à construção de algo lindo e verdadeiro. Voltaram para casa, onde as crianças já estavam dormindo. Dona Mariana tinha ficado até eles chegarem. "Como foi o passeio romântico?" "Foi perfeito, mãe." Miguel respondeu, beijando a testa da mãe. "Obrigado por cuidar das crianças." Depois que Dona Mariana foi embora, Miguel e Luísa foram verificar os filhos. Helena dormia abraçada com seu ursinho de pelúcia, o cabelo espalhado no travesseiro. Gabriel dormia de barriga para baixo, o bumbum empinado para o ar daquele jeito engraçado que crianças pequenas dormem. "Eles são tão perfeitos." Luísa sussurrou, ajeitando o cobertor de Gabriel. "São.
e são nossos. Foram para o quarto deles, cansados mas felizes. Deitaram abraçados, como faziam toda a noite. E antes de dormir, Luísa disse: obrigada. Por quê? Por tudo. Por ter parado naquele dia. Por não ter ido embora. Por ter ficado. Por me amar. Por amar minha filha como se fosse sua. Por me dar Gabriel. Por construir essa vida linda comigo. Obrigada por tudo. Miguel a puxou mais para perto. Eu que agradeço a você, por ter me deixado entrar na sua vida, por ter confiado em mim, por me fazer o homem mais feliz do mundo. E ali, naquela casa que tinha nascido da poeira e se transformado num lar cheio de amor, eles dormiram. Dois corações que tinham se encontrado quando mais precisavam. Duas almas que tinham escolhido construir algo bonito juntas. Uma família que provava que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, qualquer julgamento, qualquer dificuldade. Porque no final, o que importa mesmo é o amor. É estar junto, é escolher um ao outro todo dia. É construir memórias, criar laços, formar uma família. E Miguel e Luísa tinham tudo isso. Tinham encontrado no outro o que procuravam a vida inteira, mesmo sem saber que procuravam. Aquela estrada de terra batida tinha levado Miguel muito além da fazenda dos pais. Tinha levado até seu destino, até a mulher que ele amaria para sempre, até a família que sempre quis ter, até a vida que valia a pena viver. E todas as manhãs, quando acordava e via Luísa dormindo ao seu lado, quando ouvia as risadas das crianças pela casa, quando sentava na varanda olhando o quintal florido, Miguel agradecia. Agradecia por ter parado naquele dia, por ter olhado, por ter visto, por ter ficado. Porque algumas histórias não são só sobre salvar alguém, são sobre salvar um ao outro. E essa era uma dessas histórias. A história de duas pessoas que se encontraram no momento certo, no lugar certo, e construíram juntas algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Uma história de amor verdadeiro, de família, de recomeço. Uma história que começou com "eu não posso deixar vocês" e continuou com "eu nunca vou deixar vocês". E essa promessa foi cumprida, todo santo dia, em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. Porque esse é o amor verdadeiro, não é só um sentimento, é uma decisão, a decisão de ficar, de lutar, de construir, de amar todos os dias, nos momentos fáceis e nos difíceis. E Miguel e Luísa tinham feito essa escolha, e continuariam fazendo pelo resto de suas vidas. Que história linda, não é mesmo? Aqui no canal Voz que Conta Histórias, adoramos trazer essas narrativas que tocam o coração, que nos fazem acreditar no amor verdadeiro e na força da união. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos contar. Deixa também nos comentários de onde você está assistindo, qual parte da história mais te emocionou e se você acredita em destino, em encontros que foram feitos para acontecer. A gente adora ler seus comentários e saber que essas histórias estão chegando no coração de vocês. O próximo vídeo vai ser ainda melhor, pode ter certeza. Um abraço grande de todos nós do Voz que Conta Histórias. Até a próxima.